dar início, então, à resolução, então, desse exercício de infiltração, certo? Primeiro exercício de infiltração, nós vamos tentar mostrar para vocês a questão de um avanço de uma frente de umidade. Então, o que é isso? Né? E a gente vai tentar calcular o total de água infiltrada, a gente tendo a informação de uma frente de umidade. Então, antes de entrar propriamente no exercício, eu vou explicar para vocês aqui qual é a ideia, qual é a lógica de uma frente de umidade. Então, vamos lá aqui a conversar sobre avanço de uma frente de umidade no solo. Então, esse aqui é o nosso foco agora. Vamos trabalhar esse conceito, esse avanço dessa frente de umidade do solo. Então, eu vou desenhar aqui para vocês, basicamente, aqui um perfil no solo. Então, como é que vai ser esse perfil? Ó, suponho aqui, então, que eu tenho aqui a profundidade Z, e aqui eu tenho o valor da umidade, ou da quantidade de água armazenada no solo, chamada de θ, certo? Então, que essa quantidade de água armazenada no solo, ela é definida como sendo o volume de água dividido pelo volume total no solo. Perfeito? Então, se eu digo e defino assim, vai existir uma quantidade máxima de água passível de ser retida no solo. Que quantidade máxima é essa? A quantidade máxima de água passível de ser retida no solo vai ser aquela quantidade que todos os vazios quando todos os vazios do solo estiverem preenchidos por água, então não haverá mais espaço para nova quantidade de água, e a gente chegou aqui no valor máximo. Então, a gente vai ter aqui, que é exatamente essa umidade aqui de saturação. Então, está definindo aqui o valor desse θ, a gente pode escrever bem aqui assim, o valor do θ vai ser quem o valor do θ? O valor do θ é o volume de água, vai ser o volume, esse aqui que seria o valor desse θ de saturação, seria quando o volume de vazios dividido pelo o volume total do solo, tá? Então, qual é a ideia básica desse avanço dessa frente de umidade? Então, vamos lá. Supondo inicialmente que antes de começar a precipitar, o solo tem uma certa quantidade de água armazenada. Então, aqui, no θ0, nós vamos ter aqui uma certa quantidade de água armazenada no solo. Tá bem? E aí começa a chover. Então, tem aqui uma precipitação que começa a chegar aqui no solo. Uma parte dessa água que está precipitando vai filtrar, outra parte pode se tornar escoamento superficial direto. Depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Você já viu esse conceito, mas uma parte vai infiltrar. Essa parte que vai infiltrar, quando ela infiltrar, ela vai aumentar, tá certo? Essa quantidade de água armazenada aqui nos vazios do solo. Então, logo aqui na superfície. E ela infiltra, e aí, em regiões mais profundas, ela não vai modificar esse teor de umidade. Então, esse aqui é o tempo θ0, esse aqui é o tempo T1. Então, no tempo T1, aconteceu esse tipo de situação. Continua precipitando, aí agora já temos mais água aqui no solo, e aqui a gente tem aqui no tempo T2, certo avanço dessa frente de umidade. E aí isso vai aumentando o tempo vai passando, mais água vai infiltrando, aí chega um momento que a gente tem aqui a saturação dessa água, né, aqui na superfície. Depois que satura, não tem mais condição de avançar, porque não tem mais vazios a serem preenchidos por água, e aí a gente vai saturando cada vez mais uma profundidade maior do perfil, né, e aí vai saturando aqui uma profundidade cada vez maior do perfil à medida que o tempo passa. Então, esse processo aqui, né, da água infiltrando, e a gente ter, então, o aumento dessa umidade de água aqui no solo, esse processo é que a gente está chamando aqui de avanço da frente de umidade aqui no perfil do solo, tá bem? Esse é o ponto, né? Então, você vai avançando aqui na profundidade, a umidade vai chegando a camadas cada vez mais profundas. Obviamente, a gente tem condição de saber qual é o total de água que foi armazenada, que infiltrou um determinado intervalo de tempo. Então, se eu pegar a umidade, essa umidade aqui do perfil T1,
e diminuir da umidade do perfil T0, a gente vai ter, então, a quantidade de água que infiltrou no solo durante o intervalo T1 e T2. Se eu quiser saber entre 0 e T2, eu pego esse perfil aqui, T2, diminuo do perfil 0, e com isso eu sei a quantidade de água que infiltrou entre o tempo 0 e o tempo 2, e assim sucessivamente. Então, com isso, se eu souber a variação dos perfis, eu estou sabendo qual é o processo de infiltração. Se eu souber quanto foi o total que infiltrou, eu tenho condições também, tem algumas equações que nos permitem fazer isso, alguns modelos, como é um modelo, por exemplo, simplificado de Green-Ampty, que permite saber, a gente fazer uma estimativa dessa profundidade da frente de umidade, né? Uma profundidade média aí da frente de umidade, até onde foi que chegou essa saturação do solo. E é isso que nós vamos conversar agora, tá? Então, eu vou parar o compartilhamento aqui do Jamboard e vou compartilhar com vocês aqui o Excel, onde nós vamos ter aqui a descrição do problema, tá bem? Então, vamos lá. Então, qual é o problema que a gente vai estar trabalhando? Vamos nós. É esse aqui que a gente começou a falar. Então, no nosso problema específico, que a gente quer resolver, nós temos, então, essa figura. Temos aqui o perfil de umidade no tempo T0, e temos o perfil de umidade aqui no tempo T1. E a gente quer saber, basicamente, qual foi a lâmina infiltrada entre o tempo T0 e o tempo T1, certo? Então, a gente já viu que esse teor aqui de umidade é dado pelo volume de água dividido pelo volume total. Nós já temos essa informação, né? E a partir dessa informação, a gente tem condição de fazer o cálculo do teor da umidade do solo. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto é o teor de umidade no solo, que é esse nosso teto. Eu vou fazer aqui a resolução aqui. Apesar de já tem expressa ali, então a gente tem lá o teor de umidade do solo, tá? Que é dado por essa equação. Nós já trouxemos aqui para vocês, certo? Então, esse teor de umidade do solo, ele vai estar associado a um volume, né? Então, vai ser o volume de água, vai ser como se fosse uma lâmina de água dividido pela área. Então, por unidade de área, nós vamos ter o seguinte: o volume por unidade de área esse volume de água por unidade de área vai ser uma lâmina, vai ser a altura do solo, que a gente está analisando, vezes o valor de θ, tá certo? Então, a gente tem condição com isso de fazer a estimativa da lâmina infiltrada, né? Multiplicando θ vezes H é o volume de água dividido por uma área. Então, se a gente estiver calculando isso aqui por unidade de área, a gente já vai ter aqui essa lâmina H, por exemplo, seria aqui, por exemplo, essa alturazinha H, 10 centímetros, vezes o meu θ, me dá a quantidade de água. Então, esses 10 vezes o θ me dá a quantidade de volume de água que está armazenada aqui no tempo T0, né? Esse θ aqui, vezes esse ΔH aqui, me dá a quantidade de água que foi armazenada no tempo T1. Então, se eu souber a quantidade de água armazenada em T1 menos a T0, me dá essa variação da quantidade de água armazenada aqui, ou a variação dessa quantidade de água armazenada no solo entre o tempo T1 e o tempo T0. Então, essa é a lógica que a gente vai fazer, tá certo? Então, para sabermos a altura infiltrada, como é que a gente vai fazer para calcular essa altura infiltrada? Então, para saber essa altura infiltrada, a gente vai poder usar essa equaçãozinha aqui, ó. A gente vai poder usar essa equação, que é quem? O total de água infiltrada vai ser esse volume de água por unidade de área no tempo final, menos o volume de água dividido pela área no tempo inicial, né? Então, a gente precisa fazer isso. Para calcular esses dois volumes, eu vou usar H vezes θ para poder fazer essa continha. Então, o primeiro ponto que a gente vai precisar fazer para isso é saber recuperar aqui do gráfico aqui esse perfil de umidade. Então, esse perfil de umidade, a gente vai aqui no gráfico e vai olhando aqui, olha, discretizou o perfil,
1 metro de coluna de solo, nós fizemos uma discretização, fizemos uma discretização de 10 em 10 centímetros. Então, o primeiro intervalo de 0 a 10, 10 a 20, assim sucessivamente. Então, para isso, a gente vai calcular esse valor aqui usando um mecanismo daquela regra de integração lá de Simpson, né? A gente vai calcular qual foi a variação em cada um desses tramos, né? Nós já fizemos isso, inclusive, em outros exercícios. Então, de 0 a 10, 10 a 20, então, no tempo T0, a gente vê aqui que aqui na superfície a umidade o teor de umidade é 0,2, a 10 centímetros de profundidade é 0,2 também, né? A 20, aqui a gente já tem 0,3, e depois disso 0,3. No caso do tempo 1, a gente vai ter aqui já 0,6 no teor de umidade, 0,6 aqui no teor de umidade, a 20 centímetros aqui a gente vai ter 0,5, a 30 centímetros 0,4, a 40 centímetros 0,4, né, a 50 centímetros em diante 0,3, ou seja, não houve uma mudança no valor do perfil. Então, como é que a gente tem condição agora de fazer o cálculo da lâmina? Então, a gente vai calcular a lâmina por tramo, né? Quem vai ser essa lâmina? Vai ser o quê? 0,6 menos 0,2, aqui no caso, certo? 0,6 menos 0,2, 0,6 menos 0,2, a gente faz a média disso, multiplica pelo valor da altura, né? É exatamente isso aqui que a gente vai estar fazendo aqui. Então, aqui, ó, a média, né, que é 0,5, então, eu vou botar D11, D10, D11 mais D10 sobre 2, tá? Essa média, menos o valor dessa média aqui, certo? Então, aqui a gente tem a média da variação da umidade naquele tramo, vezes quem? Vezes o valor do ΔH, né? Então, H vezes o valor de θ. Então, a gente pega o valor médio de θ e multiplica pelo valor do H. Então, com isso, a gente tem o valor da lâmina escoada. Aí, sai fazendo isso para todos os tramos, certo? Aí, com isso, a gente tem qual foi a lâmina infiltrada em cada um desses trechozinhos aqui. A somatória delas todas dá esse valor desse volume total que foi infiltrado. No nosso caso, 10 centímetros. Não é fácil? E tranquilo? Pronto. Então, essa aqui é a memória. E a gente podia calcular aqui, né, isso que a gente fez ali no Excel, a gente poderia colocar de forma mais direta aqui na equação, esse somatório, seria basicamente essa equação aqui. Vamos ver se vem agora. Pronto. Seria essa equação aqui, certo? Que daria o valor do F. 0,6 menos 0,2 vezes 0,1 e assim sucessivamente, né? Que são aquelas médias que eu acabei de fazer ali no Excel, que aqui eu estou mostrando só o cálculo de forma mais direta aqui, como foi feita aquela memória, né? Então, pronto. Com isso, a gente já sabe qual é a altura de água infiltrada, no nosso caso aqui, 10 centímetros. Sabendo, o item B é sabendo que o coeficiente de escoamento é 0,3, estime a quantidade de água que precipitou, né? Então, a gente vai ter agora, a gente sabe que o coeficiente de escoamento, ele então, esse aqui é o item A. O item B vai perguntar o seguinte: se o coeficiente de escoamento é 0,3, se o coeficiente de escoamento é 0,3, ele quer saber qual é o valor de quem? Do total precipitado. Essa é a dúvida. Qual o valor do total precipitado? Então, a gente tem que lembrar que o coeficiente de escoamento ele é dado qual é a equação do coeficiente de escoamento? O coeficiente de escoamento é volume escoado. Ele é dado pelo volume escoado dividido pelo volume precipitado. Nós já temos nós não temos o valor do volume escoado, nem temos o valor do volume precipitado. Mas qual é a informação que nós temos? Nós temos a informação do volume infiltrado. Então, supondo aqui que todas as perdas, ou seja, todas aquelas abstrações, né, são aquelas perdas para o escoamento superficial direto, são oriundos
são oriundas, as perdas são oriundas da infiltração, né? Estou desprezando aqui, no caso, o efeito da evaporação. Então, o que é que nós vamos poder fazer? O que é que nós vamos poder informar aqui? Nós vamos poder informar que o volume escoado, ele é igual ao volume precipitado menos o volume filtrado, tá? Então, a gente sabe que é o volume filtrado e quer saber quem é o volume precipitado. Então, a gente pode substituir essa equaçãozinha aqui em cima, nessa equação aqui de cima. Quando a gente fizer essa substituição, nós vamos ter volume precipitado dividido por volume precipitado 1 e volume filtrado dividido por volume precipitado. Ou seja, o coeficiente Ranoff fica em termos, eu sei quem é o coeficiente Ranoff, 0,3, sei quem é o volume filtrado, fico com incógnita apenas o volume precipitado. E é isso que está exposto nessa equaçãozinha aqui, né? Onde a gente vai ter, então, o coeficiente Ranoff, o volume filtrado dividido por volume precipitado. Então, o volume filtrado foi 10 centímetros, né, 10 centímetros ou 100 milímetros de precipitação. Aí, com isso, se eu substituir o valor desse volume infiltrado, a gente vai obter aqui o valor do volume precipitado, né? Que aqui vai ficar valor de 100, né? E aí a gente faz 0,7, 100 dividido por 0,7 dá o valor precipitado. Então, o volume precipitado foi da ordem de grandeza de 142,9 milímetros, né? Então, com isso, a gente tem condição de fazer esse cálculo do escoamento. Aqui, na realidade, a gente está fazendo essas contas mais para poder manipular os conceitos e identificar aqui quais são as hipóteses, né, de trabalho. Então, nesse segundo caso aqui, lembrando que, para que essa equação aqui, o coeficiente Ranoff, pudesse usar isso aqui, a gente está hipotetizando que as perdas são todas elas por infiltração, não tem perda por evaporação, nem tem perdas associadas nem evaporação, nem estocagem de água no solo, na parte da superfície do solo, nem interceptação da precipitação pela copa, né, das árvores, né, que fica estocado na folhagem das árvores. Então, nenhuma dessas outras perdas está sendo considerada para poder fazer essa inferência. E é exatamente essa discussão que nos interessa, né, discutir aqui um pouco quais são essas abstrações, além da infiltração, e recuperar aqui o conceito de coeficiente Ranoff ou coeficiente de escoamento, né? E essa hipótese aqui, que foi feita, ela pode ser razoável para eventos muito curtos, né? Quando a gente está fazendo um evento de uma cheia, alguma coisa do gênero, talvez a gente possa fazer esse tipo de hipótese. Nunca o coeficiente Ranoff de longo prazo numa bacia, onde o efeito da evaporação e da transpiração, da evapotranspiração, são decisivos para o balanço hídrico nessa bacia, tá bem? Então, é isso aí, esse aí é o primeiro exercício dessa listinha aqui de infiltração.